Bom dia, nesta manhã é uma delícia estar com você nesse tempo que eu gosto de chamar Bom Dia Jesus. Há muito tempo atrás eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era ligar a televisão. E eu ligava já no principal jornal da manhã e a pessoa dizia bom dia e já começava a dizer tantas tragédias em tal lugar, tantos assassinatos em outro lugar, a economia vai mal, o Brasil tem déficit de tantas coisas, e aquilo ia entrando e eu não tinha dado conta do quanto aquilo faz mal para as pessoas. Principalmente eu e você como cristãos, nós somos chamados a ter um bom dia diferente. Gosto muito da Bíblia que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai se tornando dia a dia, clareando até que se torna um dia perfeito. Nosso caminho, o caminho do Filho de Deus, da Filha de Deus, é o caminho da aurora. E a aurora que nós encontramos para glorificar a Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e eliminou as más notícias. Acordar com notícia ruim é um desastre emocional. E eu disse para mim mesmo assim, gostaria de acordar com um programa dizendo bom dia Jesus. E talvez nesse tempo de Bom Dia Jesus eu possa compartilhar com você algumas coisas interessantes no começo do seu dia. Isso vai acompanhar a gente e certamente a esperança do novo dia, a esperança da ressurreição vai tomando conta de nós e nós vamos tendo dias abençoados na presença de Deus. Cheios de desafios, mas com Jesus na condução a gente vai mais longe, porque a esperança ela é a marca registrada daquele que é nascido de novo. Eu espero que seja assim com você, né? Alguém que nasceu de novo para as boas notícias, as notícias de alguém ressurreto. Não temas. Talvez seja uma das melhores notícias que nós podemos ter no começo de um dia, para esse primeiro encontro. Não tenha medo, não temas. A Bíblia ela tem esse conselho basicamente umas 360 vezes. Basicamente, um para cada dia do ano. Não temas, não temais. E isso vai nos acompanhando ao longo do tempo. E nós não precisamos ter, né? O medo, esse sentimento que nós temos de abandono, o medo de ficar sozinho, o medo das coisas, eles são alguns medos que acontecem na vida de todo mundo, né? As pessoas são amedrontadas, tanto por pessoas, como por circunstâncias, como por situações específicas. Temos medo de altura, temos medo de andar de avião. Alguns brincaram comigo, eu não tenho medo de andar de avião, eu não tenho oportunidade, né? Mas são medos que a gente agasalha no coração, que são medo de doenças, medo da pobreza, medo das necessidades. Nós somos seres amedrontados, porque nós corremos atrás de tudo desde que nascemos, né? Nada nos vem gratuitamente, nada aparece à nossa porta. A gente tem medo, né? Desse sentimento que acompanha a gente. Mas para nós, os discípulos de Jesus Cristo, nós podemos dar lugar a esse medo a uma sensação de presença de Deus. Quanto mais presente e mais perto de Jesus, menor será o nosso medo. Por outro lado, quanto mais distante de Jesus você estiver,
mais temeroso e inseguro você será, porque nós precisamos de alguém mais forte do que nós, alguém que supere as nossas deficiências, alguém que compense a deficiência que nós temos na nossa humanidade, na nossa vida. E então, se nós estamos perto daquele que é maior, mais poderoso do que nós nos sentiremos seguros. O Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Davi foi esse improvável rei escolhido dentre os filhos de Jessé. Ninguém queria Davi como rei, porque dentre os filhos de Jessé, ele não era o que tinha o melhor porte. Esse não nasceu para reinar, esse nasceu para ficar no pasto cuidando de ovelhas. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe a loucura do mundo para confundir, não é? E ele então mostra que Davi era aquele improvável, mas o que ele escolheu. E ali na escolha de Davi, ele encontrou alguém que tinha confiança. E quando Davi era rei, ele lembrou-se da sua lida diária de pastor. Ele lembrou-se que o pastor cuida das ovelhas, leva as ovelhas para lugares tranquilos, leva as ovelhas para lugares verdejantes e lugares de descanso. E quando Davi então foi posto como rei, depois de muita luta, é lógico, ele se lembrou nas suas dificuldades como ele era como pastor, como ele cuidava das suas ovelhas, como ele não deixava que nenhuma sequer se perdesse. Aí então ele fez esta poesia, contando não dele, da sua experiência, mas da mesma forma com que ele via Deus com sua experiência. E ele dizia assim, ali no Salmo que ele escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então a gente não precisa andar sem direção, ou temeroso por não ter nenhuma direção, porque Deus está conosco. E Jesus disse que ele era o bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas. Lá em João 10, versículo 11, ele falou assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Medo dos desafios. A gente tem desafios diários. Nós temos o desafio das metas na empresa onde você trabalha. Nós temos os desafios das notas da escola que nós precisamos dar conta. Os estudantes têm o desafio do Enem. Nós temos os desafios que todo dia batem à nossa porta e sem o bom desempenho, nós não conseguimos a estabilidade que tanto almejamos. Mas nós não precisamos ter medo dos desafios se Jesus está perto de você e você não teme. Você vai adiante. Quando Josué precisou tomar a dianteira das coisas, Deus o animou, falando para ele não temer nada, porque ele estaria junto. E a Bíblia ela fala assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não fique pasmo nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Josué recebeu esse desafio de suceder Moisés. Era difícil a caminhada, lidar com aquele pessoal era grande desafio, não era fácil não. Tanta gente descontente, necessitada, faminta, revoltada. Mas o Senhor descortinou os olhos
daquele seu servo, mostrando que ao mesmo tempo que acompanhou Moisés, seria ao mesmo tempo que o acompanharia. Ele falava assim: eu te tomo pela tua mão direita, não temas, eu te ajudo, com as mesmas palavras que ele disse para Isaías, né? E todos os seus servos que vieram depois dele e que tiveram grandes desafios em obedecer a Deus. Então você não precisa ter medo dos desafios, vá de encontro a eles, se dedique, vá e não se atemorize, faça a sua parte, estude, se prepare, não tenha preguiça, porque até as pessoas mais bem-sucedidas da história deste mundo eram pessoas extremamente dedicadas, que a sorte teve uma pequena parcela, mas a sorte ela não favorece os despreparados, mas ela vai junto, né? Então não tenha medo disto. Não tenha medo também das pessoas. Davi dizia para o seu povo que não se atemorizasse, porque os desafios dos exércitos que estavam à sua frente eram constantes. Davi tinha pouco espaço para descansar entre uma batalha e outra, mas ele orava a Deus. Uma das suas orações, e lá no Salmo tem muitas das suas orações, ele dizia: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem, diz lá o Salmo 118, versículo 6. Muitos são os que se levantam contra nós. Se levantam contra nós os invejosos, se levantam contra nós aqueles que competem conosco no nosso trabalho, os que competem conosco no negócio que empreendemos, os que competem conosco nas posições desta vida, no status. Nós temos muitos competidores, mas se você tem a presença de Deus, Ele vai dizer a você: meu filho, minha filha, não temas, eu estarei com você e eu vou ficar com você, não é? E a última coisa que eu quero deixar com você, que nesse tempo é tão presente, é o medo da necessidade, é o medo da pobreza, é o medo do desemprego que está aí às portas, é o medo que nós temos de ficar sem as nossas necessidades supridas. As pessoas têm medo, mas não temas. Ao mesmo tempo que portas se fecham, se você orar, eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé e vai abrir portas para você. Onde uma vai se fechar, outras se abrirão. Nós temos um recurso. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 6: não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. O antídoto contra a liberdade e contra a escravidão, que nos traz a liberdade, do medo de pobreza, do medo de saber que você vai ter necessidade, esse antídoto está em Cristo Jesus. Ele está sempre disposto a responder nossas orações, sempre disposto a prover aqueles que pedem, aqueles que confiam. Ele fala: não temos, ó pequenino rebanho. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus em oração e ação de graças. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala da sua confiança nesse Deus. Se você andar um pouquinho na leitura para frente, no verso 19, você vai encontrar: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo do que vocês precisam. Olha que fonte maravilhosa. A fonte é Deus. O meio que vai ser usado para que essa fonte, esses recursos vão chegar para você,
é Cristo Jesus. E o benefício serão todas as suas necessidades supridas. Não temas as más notícias. Se você ligar a TV daqui a pouco, depois desse tempo comigo, você vai ver já uma enxurrada de más notícias. E você vai ficar atemorizado. Mas você leve em conta promessas eternas. Faz 50 anos já quase que eu estou nessa vida, lutando como muitos de vocês. Eu nunca tive descanso ao ligar uma televisão, porque ali, hoje, são doenças, amanhã será uma crise econômica, depois da manhã serão uma crises políticas, depois da crise política será de outras crises, e as crises vão se suceder, porque TV, notícia, elas se alimentam de carniça, não tem outro assunto. Boas notícias não dão audiência, mas no Evangelho é um convite para as boas notícias. E as boas notícias alimentam a alma do cristão. Nós encontramos lá no Salmo 112 que aquele que confia no Senhor não teme as más notícias. Nós vamos ver as más notícias, mas vamos deixar no coração o nosso óculos na qual enxergamos as más notícias. Entre nós e as más notícias está o Evangelho, está Cristo Jesus, este que não deixa-nos sozinhos e nem jogados às más notícias. Spurgeon foi aquele pregador, príncipe dos pregadores de tempos atrás. Ele dizia: que venham as aflições, Deus me provou. Pobreza, podes entrar pela minha porta, mas Deus está em casa e Ele me provou. Seja o que for que me derrube neste vale de lágrimas, sei que Ele me provou. Não temas, cristão, Jesus está contigo. Em todas as tuas provações abrasadoras, sua presença é teu consolo e tua segurança. Ele nunca deixará a quem escolheu para si. Não temas, porque estou contigo, e a sua palavra certa, sua promessa aos seus provados na fornalha da aflição. Que Deus te abençoe e você tenha esta semana bons dias. Quando levantar, sejam as primeiras coisas que você diga bom dia, Jesus. Grande abraço. Até o próximo encontro.